Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor, advogado, síndico ou morador do condomínio, venha com a gente. Esse é o seu local para você tirar todas as suas dúvidas e entender um pouco mais sobre o mundo do condomínio. Nesse programa, daremos continuidade a questões envolvendo a segurança dentro do condomínio. Então, vamos partir para as perguntas que foram recebidas do outro programa. Perguntas muito pertinentes. Vamos responder agora a pergunta de João Carlos de Rio Claro. Obrigado pela sua audiência. Ele nos pergunta: polícia pode entrar na unidade? É uma pergunta extremamente importante, interessante e, com base na Constituição Federal, ninguém pode entrar dentro de uma residência. A residência é um asilo inviolável, somente em dois casos, ou em flagrante delito, ou se ali estiver ocorrendo um crime ou um estado de necessidade. Então, a polícia não pode entrar de forma inadvertida dentro de um condomínio, somente se ele tiver uma autorização judicial ou se ali estiver ocorrendo um crime. Ok? Vamos para a segunda pergunta. A pergunta de Marta de São José do Rio Preto, que nos pergunta: circuito interno de TV, devo fornecer as imagens? O circuito interno de TV, ele é utilizado para que o condomínio tenha mais segurança. Não é algo que deva ser propagado para qualquer um. Ele deve ter um interesse que visa a proteção coletiva do condomínio. Então eu lembro de um caso muito antigo no loteamento, onde um proprietário me ligou e perguntou: eu quero saber se minha mulher está saindo com outra pessoa, você pode me fornecer imagem? De forma alguma, não é esse o objetivo. Mas, por exemplo, ocorreu um furto dentro de uma unidade, a pessoa passou pela área comum, o condomínio, ele pode sim mostrar aquelas imagens para aquela pessoa. É importante que ela faça uma solicitação por escrito e, dependendo do caso, o condomínio tem que avaliar, através do seu corpo jurídico, se deve fornecer ou se deve aguardar uma solicitação judicial. Se envolver outras pessoas, tiver exposição de pessoas, essa imagem deve ficar preservada. Lembro que em um outro caso, onde envolvendo menores, a imagem foi explicitada e todos eles foram chamados à delegacia, aqueles que viram a imagem, aqueles que expuseram. Por quê? Porque houve a exposição vexatória de menores em situação que estavam inibindo aqueles menores. Então, a imagem para o particular, ele pode verificar num caso de segurança ou numa questão de um furto ou de uma batida de automóvel. A entrega dessa imagem é relativa, se for uma questão pontual, ela pode ser feita sempre mediante requisição, na dúvida consultar o advogado e, em casos extremos, através de medida judicial. E se a polícia solicitar essas imagens? Então, isso serve para a polícia também. A polícia, ela não tem poder de tirar aquelas imagens, por mais que, muitas vezes, o condomínio, dependendo do caso, ele pode fornecer, mas é importante que exista um ofício ou uma requisição oficial. Legalmente, essas imagens só podem ser fornecidas através de uma requisição judicial para que as imagens sejam fornecidas ou através de um procedimento investigativo dentro de uma delegacia ou inquérito, onde existe uma requisição formal a essas imagens. Vamos à pergunta do Enéas de Guarulhos, que nos pergunta: o síndico pode entrar dentro de uma unidade? Isso está ligado também, com certeza, à segurança, porque isso não só o síndico, como se o morador pode adentrar, se o funcionário. A resposta é negativa. Se ele ingressar dentro de uma unidade sem autorização, ele ou qualquer um que seja, ele está violando um direito alheio, ele está invadindo um domicílio, então ele precisa de uma autorização prévia. Se ali estiver ocorrendo um crime ou uma situação de emergência, em tese ele poderia adentrar da mesma forma que o policial. Bom, vamos dar sequência ao nosso programa, respondemos as perguntas enviadas no programa anterior e agora eu quero analisar com vocês uma questão importante da segurança dentro do condomínio, que sempre aparece. O caso de furto dentro da garagem, o caso de furto dentro da unidade, o condomínio responde? O síndico é responsável pela guarda dessas áreas? Vou deixar claro para vocês uma situação
importante, o condomínio não é responsável pela segurança de áreas privativas, por isso que o morador tem que trancar sua porta, tem que trancar seu carro, não deixar objetos. E se furtarem dentro da garagem ou dentro da unidade? O prédio não responde, o síndico não responde. A segurança pública é do Estado e não do condomínio. O condomínio só vai responder em 2 casos específicos. Ou se aquela convenção trouxer para si a responsabilidade de realizar a guarda das áreas particulares. Então, algumas convenções, de forma inadvertida, colocam o quê? O condomínio é responsável pela segurança. Por exemplo, trazendo guardas armados. Então ele transferiu, ele assumiu para si a responsabilidade da segurança. Guardas armados eu quero dizer vigilantes. Ou se a convenção trouxer explícita nela que assume a responsabilidade. Caso contrário, o condomínio não é responsável. Uma outra situação seria no caso de uma facilitação da portaria. Por quê? Porque daí envolve responsabilidade civil. Todo aquele que causa dano a terceiro, material ou imaterial, comete um ato ilícito. Todo aquele que cometer um ato ilícito fica obrigado a repará-lo. Então é o princípio da responsabilidade civil. A partir do momento que o porteiro abriu de forma inadvertida a portaria, provada a culpa daquele porteiro que está trabalhando para o condomínio assumiria a responsabilidade de indenizar. Então por isso que é importante que o porteiro seja bem treinado. E lembrando que precisa ser provado, não basta alegar e foi facilitado. Então precisa ser provado que aquele porteiro agiu com culpa, existiria uma responsabilidade civil subjetiva onde existe a necessidade de provar a culpa daquele agente, daquele porteiro e do zelador, de outros funcionários do condomínio, se for o caso. Agora, analisando a jurisprudência que eu trago para vocês, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, um julgado de 2014, que vai de encontro com o que eu estou falando. Roubo dentro do condomínio, ele é um roubo à mão armada, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, depende da prova de ação da conduta errada de terceiros, da culpa de terceiro, nesse caso não existe. A convenção expressamente exclui a responsabilidade por um ato de terceiro, então ela não traz implícita que ela é responsável pela segurança, pelo contrário, ela deixa claro, e essa é a forma correta, de que o condomínio não se responsabiliza. Então, nesse caso, o condomínio não teve a responsabilidade por indenizar furtos às unidades autônomas nem aos veículos estacionados no subsolo. Agora vamos para uma entrevista, vamos conversar com o delegado de polícia Maurício De Tomasi, delegado de polícia aqui de São Paulo, titular de uma delegacia super importante, que vai poder nos passar diversas informações, porque ele está no local que atende diversos condomínios e conversando com ele algumas vezes, foi-me relatado o nível e a quantidade de ocorrências dentro da delegacia dele. As falhas mais comuns de segurança são a entrada e saída, né? É a parte mais frágil de um condomínio. A parte onde as vítimas são abordadas, né? Ou a parte onde o criminoso consegue acesso, né, a um condomínio. Então é importante que os funcionários e principalmente aqueles que trabalham com segurança e portaria sejam treinados para controlar da melhor forma possível o acesso de estranhos a um condomínio. Eu diria que essa realmente é o calcanhar de Aquiles de toda a segurança no condomínio. Existe. É claro que a questão, por exemplo, de muro baixo ou de ponto cego, né, onde os funcionários não possam observar a movimentação, sempre consiste numa falha. Pontos onde você pode observar e que você pode controlar o acesso são essenciais para você poder construir, para você poder fazer um design que seja importante para a segurança, né, que auxilie você a poder cuidar do seu condomínio. A primeira delas é ficar atento, participar da sua vida do condomínio, você ficar atento a qualquer movimentação estranha,
ficar atento a qualquer coisa que seja fora do usual. A segunda é tomar cuidado. De novo, tomar cuidado na hora de entrar, na hora de sair. Algumas pessoas têm um hábito, por exemplo, de ficar na porta conversando. Portão às vezes aberto, aquilo facilita a entrada, facilita a abordagem do criminoso. Então, esse tipo de cuidado na hora de entrar, na hora de sair, observar os arredores é essencial para que você possa auxiliar, né, a administração do condomínio a proteger você mesmo. A primeira é realmente investir em treinamento. Isso aí, os funcionários têm que estar todos bem orientados com relação aos protocolos. Uma primeira atitude importante é buscar identificar de forma muito plena todos que estão tendo acesso, prestadores de serviço, visitantes e também os moradores. Então, você ter um protocolo de identificação para entrada no seu condomínio, entrada e saída, é o primeiro passo. Um segundo passo, eu diria, é você organizar essa entrada e saída. Então, ter horários certos, ter uma boa base de comunicação, saber quando que as pessoas estão indo prestar serviço no condomínio, quando que elas podem prestar serviço no condomínio, justamente para, primeiro, você ter condição de controlar esse acesso e, segundo, organizar esse acesso, para quando acontecer alguma coisa fora da rotina, isso seja detectado o mais rápido possível. Então, esses dois protocolos trabalhando juntos realmente funcionam para 99% dos casos. Primeiro, precisa ver a documentação da empresa, ver se é uma empresa regular. Esse serviço ele é fiscalizado pela Polícia Federal. Então, a Polícia Federal tem um cadastro, todo um controle, né, sobre essas empresas. Bom, a segunda é saber se a empresa tem um plano de segurança adequado para as necessidades do condomínio. Então, em tese, essa empresa vai fazer uma avaliação, vai observar quais são os pontos sensíveis e vai fazer um plano de segurança. Uma empresa que esteja cadastrada, que seja regularizada, já é uma empresa que vai ter muito mais idoneidade, já se mostra desde o princípio uma empresa interessada, né, em estar de forma regular prestando serviço. Essa é a primeira preocupação que o síndico tem que ter, de regularidade, de saber se é uma empresa competente no mercado, saber se é uma empresa que tem plenas condições de atender a necessidade daquele síndico, né? A Polícia Civil desenvolve todo um trabalho de investigação, e nesse trabalho de investigação a gente muitas vezes identifica quais são os pontos sensíveis justamente dos condomínios. De novo, ressalto a importância de que as pessoas prestem atenção nos seus arredores, de que as pessoas sejam sempre atentas ao que está acontecendo. Aos condomínios, nossa recomendação é que eles invistam realmente em treinamento, justamente desenvolvam rotinas que possam auxiliar, né, em todos esses procedimentos. Sempre conhecendo quem é que está fazendo a patrulha, né, no seu bairro, sempre conhecendo como os órgãos de segurança estão funcionando e sempre tentando aprimorar as suas rotinas no sentido de aperfeiçoar, né, a segurança no condomínio. Agradecemos ao delegado de polícia, Maurício de Tomasi, pelas informações. Estamos chegando ao fim de mais um Vida em Condomínio. Trouxemos algumas situações extremamente importantes para você. Lembrando que a responsabilidade por roubos e furtos dentro de unidades não é do condomínio, e sim daquele que deve fazer a guarda dos seus próprios bens. O condomínio só responderia em dois casos: se a convenção transferir a responsabilidade para o condomínio ou se houver a facilitação de funcionários dentro do condomínio. Trouxemos também nesse programa a jurisprudência específica onde comprova que a responsabilidade por furtos não é do condomínio. Agradeço a sua audiência e até o próximo programa.